Hoje nós queremos falar sobre a fé, mas de uma forma diferente. Na primeira aula que nós tivemos, nós falamos sobre a fé no aspecto de nós querermos entrar nesse pavilhão da fé, edificar essa fé de alguma forma para podermos entrar nessa fé. Hoje eu quero falar da fé sobre três aspectos imprescindíveis. O primeiro aspecto da fé que eu quero trazer para você, que a fé é uma promessa. Ela se estabelece sob a base de uma promessa. Primeiro, uma promessa que Deus te dá, uma promessa que você recebe. Segundo lugar, ela é uma convicção. A fé, todos nós sabemos que ela é uma convicção dos fatos que não se veem. Em terceiro lugar, a fé é uma ação, ela é uma atitude. Então, primeiro, a fé ela é uma promessa. Segundo, ela é uma convicção. E em terceiro lugar, ela é uma ação respectiva. E eu vou mostrar para vocês aqui como ela funciona, como se desenvolveu na vida de pessoas e como ela pode se desenvolver na nossa vida. É importante entendermos, muitas pessoas não estão conseguindo, por quê? Porque elas não querem entrar nesse nível, elas querem ficar só no primeiro nível, que a fé é uma promessa, que nós conquistamos as coisas em função de termos recebido tudo já de Cristo, e então elas não precisam fazer absolutamente nada. Muitas delas se fixam nesse paradigma e por onde elas não alcançam a promessa, elas não alcançam as bênçãos de Deus, porque elas ficam estáticas, elas ficam imóveis. Involuntariamente elas acham que Deus é obrigado a abençoá-las simplesmente porque Ele já fez tudo, porque Cristo já conquistou tudo na cruz. Então elas precisam ficar numa cama ou num sofá deitadinha, olhando para o céu só para ver se as bênçãos caem na cabeça delas. E não funciona assim. Absolutamente não funciona assim. Se você olhar para um canteiro e ficar olhando o dia todo ou passar meses olhando para aquele canteiro, a única coisa que vai nascer naquele canteiro serão ervas daninhas. Ervas daninhas vão nascer gratuitamente. Agora, se você quer que cresça alface, que nasça repolho, que nasça rúcula, brócolis, você precisa plantar estas sementes, senão não vai nascer absolutamente. Então, não adianta ficar só esperando. Pessoas dizem para mim, pastor, eu estou aguardando a promessa. Tudo bem. Pastor, eu estou na prova e eu estou aguardando uma resposta de Deus. Pastor, eu estou esperando um livramento da parte de Deus. Pastor, se for a vontade de Deus, isso, aquilo, aquele outro, vai acontecer na minha vida. Calma. Eu quero dizer para você, primeiro, que a fé é uma promessa que Deus dá para você. 2, fé é uma convicção que eu tenho, que eu acredito, que eu sei que eu vou receber. 3, fé é uma ação, é uma resposta que eu dou àquela promessa, àquela convicção que eu tenho. Estes são os 3 elementos presentes no processo da conquista. Uma vez faltando um deles, vai ser muito difícil você receber. Ainda que Deus possa agir unilateralmente, mas será muito difícil agir. Eu acredito que Deus não é insensato, tampouco incoerente. A Bíblia fala, Ele vela pela sua palavra para cumprir, não fora dela. Então, se a palavra diz, e eu vou trazer versículos que vão provar isso para você. Às vezes nós deixamos morrer uma promessa, que é o primeiro requisito aqui, por falta de uma convicção e por falta de uma ação. E são vários elementos que concorrem negativamente para que eu perca o time da bênção de Deus sobre a minha vida. Eu posso até estar enganado, mas acho muito difícil. Se há uma promessa de Deus para a sua vida, eu tenho certeza que você tem que se embasar em convicção ou aumentar a sua credibilidade e fé para que você prossiga, para que você entre nas bênçãos de Deus. Agora, se faltar o último elemento, que é uma ação respectiva, dificilmente você vai acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então são estes os elementos. Então nós devemos nos assegurar da necessidade de nos condicionarmos na edificação da nossa fé. E assim nós vamos garantir, ou nós garantiremos o acesso a estas bênçãos.
Então a fé é uma promessa de Deus para minha vida, ela é uma convicção gerada dentro do meu coração e, por último, uma atitude, uma ação respectiva que eu tenho, que nós temos. E o primeiro exemplo para você, que a fé é uma promessa, Deus falando para Isaac, escute só o que ele falou. Gênesis capítulo 26, versículos 3 e 4. Ele disse assim: habita nela, quer dizer, na terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então nós vemos aqui Isaac recebendo de Deus uma promessa. Por quê? Porque ele já havia prometido a Abraão e ele iria confirmar a sua bênção, a sua promessa sobre Isaac. Então eu vejo aqui que a fé, ela está embasada numa promessa. Você se apoia, o seu arrimo é uma promessa de Deus para a sua vida. Assim como Deus fez a Isaac, que confirmaria a sua aliança e a sua promessa que havia feito com Abraão e o engrandeceria e faria dele também uma grande nação como as estrelas dos céus. Eu darei todas essas terras a você. Então veja, a fé, ela é embasada em uma promessa. Deus prometeu, você pode prosseguir, que com certeza você vai adquirir as bênçãos que tanto espera, que tanto procura. Agora eu vou dizer para você que a bênção de Deus é uma promessa, mas também ela é uma convicção e ela também é uma ação. Vejamos aqui o que diz em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Ele está dizendo, olha, você tem que ter uma atitude, você tem que ter uma ação. Por quê? Porque eu vou te dar uma promessa agora. Ele poderia ter dito assim: vou te fazer uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, porém, você precisa sair da tua casa e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostro agora. Então, ele recebe uma promessa e uma ordenança de sair, uma ordenança de fazer, uma ordenança de cumprir. E por que ele saiu? A Bíblia diz lá em Hebreus que Abraão saiu, Abraão obedeceu, ele saiu da casa do pai dele por causa de uma promessa e para uma terra que ele ainda havia de mostrar. Então, houve também nesse versículo aqui uma ação respectiva. No versículo seguinte, Abraão saiu da casa do pai dele, Abraão deixou a parentela e saiu. A pergunta é: você não está crendo por quê? Porque falta uma palavra? Porque falta ali uma promessa? E por que você está coberto de dúvidas e incertezas? Você não está crendo em Deus? Você não está crendo que Deus é fiel para cumprir na sua vida? Então, nós precisamos ter uma promessa. Ele prometeu e Ele cumpre. Então, primeiro, ela é uma promessa de Deus para a nossa vida. Depois, ela é uma convicção que eu gero para ter posse daquilo que eu quero. Abraão jamais teria a promessa cumprida na sua vida se não fosse gerada uma convicção. E a convicção é gerada sobre uma promessa, através de uma promessa recebida de Deus. Vamos ver aqui o que aconteceu com Isaac em Gênesis capítulo 26, versículos 12 ao 14. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E por que Deus abençoou Isaac? Porque ele obedeceu, porque ele creu que o Senhor de fato estava com ele. Ele havia recebido uma promessa. Ele estava semeando numa terra onde havia fome. A Bíblia diz no começo que havia fome na terra do Egito. Naquela região havia fome em Gerar. O que aconteceu? Isaac creu, porque o Senhor havia prometido a ele. Então a mesma coisa para você, mesmo que a situação esteja contrária, mesmo que haja adversidades aos montes sobre a sua vida, mas se você tem uma promessa de Deus na sua vida, Ele é fiel para cumprir. E a Bíblia diz que
No versículo 12, e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas ou 100 medidas por um, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então, quando você tem uma promessa, ainda que você esteja no epicentro de uma crise, ainda que você esteja numa crise profunda, Deus vai livrar você. Por quê? Porque você tem uma promessa de Deus na sua vida. Entenda isso. A terra era árida, havia fome naquele lugar. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, mais difíceis, os filisteus haviam tapado os poços que Abraão tinha cavado, que era herança para Isaque, e os filisteus haviam posto terra sobre estes poços. Porém, o que aconteceu? Isaque continuou cavando outros poços até que os filisteus pararam de tapar poços. Eu digo uma coisa para você no nome de Jesus: haverá um momento que a crise vai acabar, que os problemas vão diminuir e vão ser dissipados. Por quê? Porque você teve esta convicção, você foi atrás da promessa que Deus havia prometido a você, você teve uma ação respectiva e continuou cavando poços, e Deus foi contigo até o ponto de os filisteus, os inimigos, os adversários pararem de perseguir, pararem de te trazer prejuízo. Basta que você se mantenha na promessa, na convicção e tendo ações respectivas, porque Deus é contigo. Com certeza Deus vai trazer livramento. Este é o tripé da bênção para a sua vida: uma promessa, uma convicção e uma ação respectiva. Assim como Abraão saiu da sua terra e da sua parentela e da casa de seu pai e foi e obedeceu, Deus foi com ele, ele foi atrás de uma promessa. Assim também foi com Isaque. Isaque, eu vou confirmar a aliança que fiz com teu pai e vou fazer você uma grande nação e eu vou te abençoar. Assim Deus é com tua vida. Eu quero que você se estabeleça. E eu quero dizer para você, assim como para Abraão, a obediência custou um preço. Abrir mão da sua família custou um preço. Teve um custo importante para ele. O que acontece é que muitas vidas não querem as promessas, estão esperando, como disse no começo, numa caminha, num sofazinho, numa cadeira de balanço. Estão esperando que as bênçãos venham. Mas isso não vai acontecer, porque tem que haver uma promessa, tem que haver uma convicção e tem que haver uma ação respectiva. Eu digo para você, obedecer custa. Nem todos têm essa disposição. Jesus fala ao moço rico, Lucas 22 e 23. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Lucas 18, 22 e 23. Então, digo para você, obedecer custa, é abrir mão de algo, é sair da sua terra e da sua parentela, é romper com laços, com traços, com alianças e ir em prol daquilo que Deus prometeu para você. Deus prometeu a bênção para a sua vida e Ele não vai arredar o seu pé enquanto não te abençoar. Mas eu preciso ter esta convicção, eu preciso edificar a minha fé, me sustentar pela palavra para que eu tenha esta ação respectiva para tomar posse da terra, para tomar posse da bênção de Deus para a minha vida. Ainda em Lucas capítulo 18, versículo 29, na verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não receba ainda nesta vida outro tanto. Então eu digo para você, a obediência faz com que você gere uma multiplicação, gera em você uma multiplicação extraordinária sob a promessa. Você vai se firmando em convicção e tem uma ação respectiva. Creia nisso, creia no milagre de Deus para a sua vida.
Então não fique parado, não fique pasmado, não fique atrás, não fique desacreditado. A promessa é real e verdadeira para a sua vida. Números capítulo 13, versículos 30 ao 31, quando os espias foram para espiar a terra. Versículo 39, eles voltaram, trouxeram o fruto da terra e disseram que certamente a terra é muito boa e mana leite e mel. Mas, porém, vemos nessa terra gigantes que consomem os moradores dela e nós seremos aniquilados. 10 espias retrocederam, 10 espias desanimaram. Porém, no versículo 39 do capítulo 3 de Números, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que ele tinha subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ou seja, eles não acreditaram, eles não tiveram convicção, embora vendo o fruto da terra, desanimaram o povo. Porém, Caleb e Josué prevaleceram, eles se estabeleceram naquela convicção e eles deram o passo seguinte. Eles creram na promessa e se estabeleceram e deram o passo seguinte com ações respectivas. Então quero deixar por aqui: a fé está embasada em uma promessa de Deus para a sua vida. Ela está embasada numa convicção para que você tenha força para tomar posse daquilo que Deus prometeu para você, e ela é uma ação. Então não fique paradinho, tenha uma ação respectiva. Se precisa semear no reino de Deus, semeie no reino de Deus. Se você precisa visitar alguém, se você precisa orar por alguém, se você precisa servir ao Senhor com alegria, se você precisa se estabelecer no reino de Deus, comece a ter uma regularidade em oração. Se você quiser estar estabelecido nele, você precisa gerar convicção dentro de si, meditando e confessando a palavra de Deus. Comece agora mesmo a orar muito em línguas, comece a se edificar pela palavra de Deus, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. 3 coisas importantes. A fé está embasada numa promessa de Deus para sua vida. Segundo lugar, ela está embasada numa convicção que é gerada através da edificação, através do banimento de dentro de mim de todo nível de incredulidade. E em terceiro lugar, a fé, ela é uma resposta que eu dou, é uma atitude de fé que eu tenho para que os meus canteiros comecem a florescer e eu comece também não só a permitir que ervas daninhas cresçam, mas você vai limpar os canteiros e vai semear aquilo que precisa ser semeado, vai dar uma resposta à convicção que foi gerada através daquela promessa que você recebeu. Receba a bênção através da promessa, da convicção e desta ação respectiva. Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar por você agora. Pai, eu ordeno agora, na autoridade que é no teu nome, sobre esta vida, o teu poder, a tua graça, o teu favor sobre ela, que ela se aposse dos milagres de Deus, Pai, que ela não fique só esperando no sofá, que algo aconteça sobre a sua vida, mas que ela tenha ações respectivas para que ela possa ser inserida tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Assim, a promessa faz conosco, Pai, gera a convicção e a convicção, ações para que nós nos apossemos de tudo aquilo que tu já nos deu. Obrigado, Pai, por esta vida. Eu profetizo sobre ela as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Você quer estar conosco, continuar conosco? Venha para o grupo do Telegram, está na descrição do vídeo, e você vai participar gratuitamente das nossas salas que fazemos toda sexta-feira no Zoom Cloud, essa plataforma para abençoar você toda sexta às 20 horas. Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus.